Muito bom dia. Vamos lá, quarta-feira, dia 30 de outubro, os mercados subindo no mundo todo. E isso, inclusive, pode pressionar o petróleo. Bom, vamos lá. O petróleo está sujeito a alta nos preços em meio a interrupções de produção por conta do furacão que passa pelos Estados Unidos. Por enquanto, refinarias funcionando, mas se isso parar e diminuir a oferta, a gente pode ver uma alta do petróleo que acaba pressionando, mesmo que temporariamente, a inflação, em meio ao cenário de expectativa se os juros americanos subirão mais ou não. Falando nisso, nos Estados Unidos, vamos lembrar aqui, quando os dados vêm ruim, ou seja, abaixo do que o mercado esperava, o mercado sobe. É ruim para vir bom. Por que isso? Basicamente, os Estados Unidos criaram 177 mil vagas de emprego no mês de agosto, segundo o relatório de empregos privados, tá? E a expectativa era 195 mil vagas de trabalho. Além disso, o relatório de vagas abertas e não preenchidas ontem nos Estados Unidos teve uma queda muito forte. Era esperado quase 10 milhões de vagas abertas e abriram 8,8 milhões, também abaixo do que o mercado esperava. Pois bem, dados piores. Por que o mercado interpreta melhor? Quando os Estados Unidos apresentam dados piores, mostra que a economia americana está desacelerando, que é abertamente o que o Banco Central americano quer, desacelerar a economia para tirar pressão da inflação. Quando o mercado de trabalho vem muito forte, pressiona os salários, portanto, mais pessoas trabalhando com mais pressão nos salários, mais demanda e com isso sobe a inflação. E aí eles precisam subir mais a taxa de juros, que desacelera a economia como um todo. Dados que saíram hoje, que era esperado a semana inteira pelo mercado. O PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos anualizado subiu 2,1%, mas na primeira leitura desse mesmo PIB tinha vindo 2,4% e, portanto, abaixo do que tinha vindo na primeira leitura. Dados piores, o mercado entendendo melhor. O PCE, que é o dado de inflação preferido do Banco Central americano, que basicamente são os preços de gastos com consumo, no segundo trimestre teve uma alta de 2,5%. Na primeira leitura tinha vindo 2,6%. A leitura no primeiro trimestre tinha tido uma alta de 4,1%. Então mostra que o PCE vem diminuindo e quando você analisa o núcleo do PCE, que é o preço da inflação retirado preços de energias e alimentos, ele teve uma alta de 3,7%. No primeiro trimestre, 4,9%. Então, todos os dados vieram abaixo do que o mercado esperava e aí a gente vê os títulos públicos americanos vendo a sua rentabilidade cair, basicamente com expectativas de que a taxa de juros nos Estados Unidos não tenha que subir mais. E taxa de juros mais alta freia a economia e mexe com as moedas dos países emergentes como um todo. Quanto mais os Estados Unidos sobe juros, mais dólar vai para lá para capturar essa taxa de juros e mais desvaloriza as moedas aqui e nos outros emergentes, que acaba pressionando a inflação e obrigando esses bancos centrais a manterem a taxa de juros mais alta pelo mundo como um todo. De qualquer maneira, como eu venho falando, teremos, no meu entender, uma próxima década com taxa de juros mais altas estruturalmente falando do que foi a década passada, quando a gente tinha muitas intervenções na política monetária e na política fiscal, especialmente nos últimos 2 anos, mas isso começou depois da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, e aí essa taxa de juros no mundo, no meu entender, a gente vai ter ela estruturalmente mais alta, não significa que alta como agora, mas mais alta, e também inflação mais alta do que na última década. Falando aí em inflação, saiu o IGPM aqui no Brasil, Índice Geral de Preços de Mercado. Lembrando que o IGPM é composto por 3 índices, 60% pelo IPA, Índice de Preços ao Atacado, são os preços lá no começo da cadeia produtiva, basicamente pelos insumos, commodities, que teve sim uma desaceleração no começo do ano até agora, ou nos últimos 12 meses, apesar da alta nos últimos dias, nos últimos 12 meses as commodities caíram bastante. 60% é composto pelo índice de preço ao atacado, 30% índice de preço ao consumidor e 10% INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Pois bem, o IGPM caiu no mês 0,14%, deflação. Quando a gente analisa, no mês anterior tinha tido uma queda de 0,72, então foi uma deflação menor do que foi em agosto. Analisado no ano, o IGPM cai 5,28 e nos últimos 12 meses 7,20, tá? Então tem uma deflação aí que é basicamente composta pelo índice de preço ao atacado, pela queda das commodities que não tem a ver só com o Brasil. São as commodities cotadas em dólar no mundo inteiro, não só as commodities energéticas, mas também as commodities agrícolas, tá? E, por fim, o governo começa a entender e talvez deixar o mercado interpretar que eles não vão conseguir cumprir a sua meta.
Dentro do arcabouço fiscal, a meta do ano que vem é zerar o déficit, ou seja, o governo gastar exatamente aquilo que arrecada, não ter nem superávit nem déficit, terminar no 0 a 0. E aí começam as discussões. Claro que a ministra Simone Tebet falou que negou essa conversa, mas quando começa a fumaça de várias partes é que há fogo. Pois bem, relatórios do Itaú, XP, BTG, Santander já divulgaram falando que os números de apresentar déficit, a meta do superávit zerado no ano que vem, são praticamente inexequíveis, impossíveis de serem cumpridas. O governo precisa arrecadar 130 bilhões de reais para manter a meta, ou seja, todos nós seremos tributados e já estamos sendo tributados a mais para fechar a conta de um governo que não para de gastar. E aí, agora, começam rumores de dentro do governo que eles poderiam começar a discussão de subir o déficit do ano que vem para 0,75% do PIB. Ou seja, isso vai passar de 100 bilhões de reais o déficit em 2024. Claro que eles começam a testar como o mercado interpretaria eles não cumprirem as metas, mas é óbvio que as metas não serão cumpridas, mesmo com o aumento de impostos que já está contratado. De novo, isso foi negado de dentro do governo, mas ao mesmo tempo outras fontes falam que não foi negado. De novo, onde há fumaça, há fogo, e esse déficit não será cumprido. E aí a gente viu até em relatórios dos principais bancos de investimento no Brasil, mostrando que a taxação de fundos exclusivos e das offshores, elas estão com a expectativa de arrecadar 10 bilhões de reais. Em cima de um déficit de mais ou menos 130 bi, não é absolutamente nada frente ao que isso pode representar de fuga de capital do país, de pessoas que, se nós olharmos outros países da OCDE, todos eles que começaram a taxar grandes fortunas ou taxar demais, grandes capitais vão embora do país. Esses capitais produzem, geram emprego, geram renda. Basicamente, são políticas extremamente retrógradas que a gente vê de um governo que não quer diminuir o seu gasto público. Isso não tem a ver com ideologia A ou B, tem a ver com números. 2 mais 2 é 4 para todo mundo. Esse déficit será forte em 2024, porque o governo não consegue diminuir o seu gasto, nem sequer arrecadar os 130 bi, depois de já subir a taxa, os impostos de toda uma camada da população, com uma nova reforma tributária que nós sequer sabemos qual será a alíquota que seremos tributados. A expectativa é que seja entre 25% e 27% no IVA, e aí a gente se aproxima aos impostos ao país que mais tem alto IVA no mundo, que é a Hungria, com 27%. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Voltamos em breve com novos dados.